Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 16º podcast da Igreja Fé e Milagres, e com o intuito de levar Cristo até a sua vida. E como sempre, abaixo de Deus, você é uma pessoa muito especial na nossa vida. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio uma pessoa muito respeitada, uma pessoa muito amada por Deus e também por nós, com um currículo maravilhoso. Hoje eu trago comigo nosso querido pastor Carlos Alberto Machado, um homem de Deus com 52 anos de idade, casado com Clerismar de Almeida, pai de duas lindas filhas, doutora Júlia Almeida, terminando medicina, e também de Laura Luiza. Ele tem 16 anos consagrado ao ministério pastoral. Ele também é gestor da cooperativa Elvis, legendário aprovado na montanha com o número 35.777, escritor do livro Aprendendo a Viver Melhor, formado também em administração. E acima de todos os títulos, ele é um grande homem de Deus e filho do Eterno. Pastor Carlos, seja muito bem-vindo, Deus abençoa e é um prazer ter o senhor aqui. Pastor Léo, é um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui. Eu falo, te confesso de coração, a gente não tem a dimensão de onde a gente vai chegar com o que a gente vai fazer aqui nessa manhã, nesse dia. Mas com certeza tudo direcionado pelo Senhor. Uma alegria estar aqui. Louvado seja Deus, pastor, e o nosso podcast, graças a Deus, ele tem alcançado muitas vidas. E a cada dia o Senhor tem nos dado um direcionamento. E eu sei que o Senhor tem muito, o Senhor pastor Carlos, tem muito a edificar na vida de pessoas, assim como o Senhor tem edificado aqui na nossa igreja. Tem trago sempre uma palavra de muita responsabilidade, uma palavra abrangente, alcançando todas as áreas, família, amizade, em todos os sentidos. E aqui fazendo a leitura para os nossos ouvintes do currículo do Senhor, como é bom quando a gente tem uma caminhada com Deus e Deus vai nos levando a caminhos e que aos olhos humanos seriam impossíveis de chegarmos. Mas eu vejo com tudo isso, com tudo que nós acabamos de abrir aqui o nosso podcast, como Deus tem depositado sobre a vida do Senhor, sobre a sua família, uma honra inigualável. E isso nós atribuímos realmente a uma vida de relacionamento com Deus, que só tem uma vida de entrega, de renúncia. Nós sabemos que caminhar com Deus não é de qualquer maneira. Caminhar com Deus tem um preço a ser pago. E ao longo da vida, o Senhor tem entendido isso. E o Senhor tem o prazer de ter sido consagrado ao ministério por Deus há 16 anos atrás. Creio que nesse período aí, o Senhor já deve ter vivenciado muitas experiências, aconselhamentos, gabinetes, muitas orações pela madrugada, muitas lágrimas, porque quando as pessoas que não conhecem uma vida pastoral, ela pode olhar e pensar assim, é muito bom ser pastor. E hoje nós estamos num podcast de pastor para pastor. E eu quero que o senhor seja muito usado por Deus aqui e que as pessoas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus, meu amado pastor. Amém, meu pastor. E eu falo assim, meu pastor, não é por força do hábito, não. É porque eu considero o senhor o meu pastor. Amém, pastor Carlos. Muito obrigado. Que fique registrado isso. E quando a gente diz assim, 52 anos, é uma caminhada. E ao longo dessa caminhada, nós somos obrigados a tomar muitas decisões. E toda decisão que você toma fora da presença de Deus, a probabilidade de dar errado, ela é muito grande. Só porque quando chega um momento na vida do homem, no geral, do ser humano em si, e ele começa a despertar para uma consciência que ele não vai conseguir nada sozinho, e ele entende que há nele um espaço que somente Deus vai preencher, aí ele desperta para essa necessidade e ele começa a buscar esse Deus, esse relacionamento. E a partir daí, então, toda decisão que você vai tomar tem um direcionamento de Deus. A decisão final é sua, mas há um aconselhamento. E a igreja entra muito nessa questão. Eu digo que a igreja é um conselheiro, alguém que te orienta a fazer o que é correto. Mas a decisão de fazer ou não é sua. E quando o senhor estava lendo aí, um pouco da minha história aí, do que a gente já fez e tudo, e aí a gente vê o quanto Deus realmente nos honrou até chegar aqui. E a gente fica muito feliz. E uma coisa que pesa muito, é o que eu busco para a minha vida,
é como o senhor disse, quando diz assim, um homem de Deus. É isso que eu busco na minha vida. Eu acho que é um dos maiores títulos de respeito, né, pastor Carlos? E quando o senhor refere que eu sou o seu pastor, eu também chamo o senhor de meu pastor, é porque há em mim uma grande consideração, gratidão e respeito por aquilo que o senhor carrega. Eu sei que hoje nós iremos falar de alguns temas muito importantes, mas antes de entrarmos em temas, no livro que eu quero fazer questão de também mostrar aqui, é falar da origem do senhor. O senhor vem de uma origem simples, de um povo simples, humilde, hospitaleiro, batalhador, filho do seu Alaor, né? Carlinho do Alaor. A mãe do senhor chamava Ana, né? Maria Ana. Maria Ana. Isso. E nós mais chamávamos, eu, por exemplo, de Dona Ana. Isso. Tem uma família linda de irmãos que vivem dentro dos princípios. Quero mandar um abraço a toda a família do senhor. Inclusive, quero destacar aqui a China, né? A China, que é uma pessoa que tem assistido a todos os nossos podcasts. Tem a Negra, tem as outras, tem a Glória, e eu não sei o nome de todos, Fatinha. a Fatinha, Dudu, o Dudu, Neguinho. Neguinho. Deus abençoe os filhos do seu Alaor. Amém. E também da Dona Ana. E o senhor veio dessa origem simples, cresceu e manteve simples dentro dos princípios que aprendeu em casa. Como isso é importante, pastor Carlos? Pastor, a gente diz assim o seguinte, que diplomas é muito válido, são importantes, é uma busca, né, do ser humano, mas eu sempre tenho, quando eu tenho oportunidade, eu digo o seguinte, o que há de mais importante na minha vida não são os meus diplomas, são os meus valores. Que pelos meus valores eu aprendi a ter temor a Deus. Porque se a gente pegar a própria palavra do Senhor, o Senhor vai ver que quando Jesus chama os discípulos, pessoas assim, pescadores, pessoas totalmente incapazes, vamos dizer assim, né? Mas que foram capacitados pelo próprio Deus. Então, a nossa limitação, né, ela não vai nos impedir de fazer o que Deus espera de nós. E eu coloquei esse meu coração. Paralelo à minha busca pela formação acadêmica e tudo mais, eu sempre tive em mim que, para mim, ter uma condição melhor do que os meus pais tiveram condição de me dar, eu teria que dar algo mais. Tanto na questão de estudo, mas essa questão espiritual ela foi muito assim aflorada na minha juventude. O senhor sempre foi um homem que buscou a Deus. Sim. E eu fico pensando, pastor, além do princípio de obediência aos pais, e depois o senhor teve um encontro com Deus, e aquilo que já era aflorado se tornou intenso, e depois vem os crescimentos, né? E um deles foi a consagração ao ministério. Sim. E como um pastor requer de nós muita responsabilidade. E essa vida espiritual que o senhor mencionou aqui, nós partimos de um princípio que ela governa a vida natural. O senhor imaginava há anos atrás que o senhor chegaria a um crescimento espiritual como o senhor chegou hoje? Não, de forma alguma. Nem nos meus melhores sonhos. Eu imaginava assim, né, dentro daquilo que eu pertencia, daquele mundo que eu pertencia, fazer parte de toda aquela movimentação, daquelas atividades ali, né? Crescer, lógico, ter uma família, que era meu sonho, né? Ter filhos, ter uma esposa do meu lado ali e seguir a vida trabalhando, que eu amo o meu trabalho, né? Que já tem muito tempo que eu estou lá, todos sabem disso. Mas assim, jamais passou pela minha cabeça que um dia eu teria essa condição de alguém... Até hoje a gente brinca assim, mas é um fato verdade. As pessoas chamam Pastor Carlos. Tem vezes que eu ainda me assusto. Me chamar de pastor, dada a responsabilidade que é essa questão de pastor, de direcionar, de aconselhar, para a pessoa tomar uma decisão que de repente vai mudar a vida dela. Porque hoje, na verdade, o pastor, ele exerce muitas funções. Tem momentos que ele é psicólogo, Isso. médico, amigo, é aquele que corrige, ele se coloca como um pai, como um irmão, como um conselheiro. Por que as pessoas procuram um pastor? Porque as pessoas que realmente conhecem o que é um pastor, ela sabe que ele tem uma essência. E nesses anos, nós caminhamos junto aqui há muitos anos, o senhor pegou já muitos casos tensos e intensos, que aos olhos humanos ou de quem nos procura não tinha saída. Sim. Mas eu ouvi de um grande homem de Deus, que eu tenho conhecimento, que ele disse assim: Pastor Lélio,
Deus tem uma caixa de ferramenta para cada um de nós. Ou seja, Ele usa as ferramentas certas em cada pessoa para consertar todo mundo e não perder ninguém. E quem que Deus usa? O pastor. E nós, além de tudo que eu disse aqui no currículo do senhor, nós esquecemos de uma formação, a de teologia. E eu nunca esqueço do testemunho do senhor, que quando o senhor estava na faculdade de teologia, o senhor colocava uma bacia com água para colocar os pés dentro, para estudar na madrugada, por um objetivo de uma formação. Nós entendemos que um pastor verdadeiro, ele sabe do grande preço a ser pago e do esforço. Até mesmo porque o reino de Deus é tomado por esforço. E dentro desta verdade, eu creio que foi um alto preço pago para que o senhor hoje tivesse essa autoridade para falar em nome do Senhor. Amém. É bom salientar que quando a gente fala em teologia, além de ser um curso acadêmico, vamos dizer assim, tem todo o lado espiritual. Isso. Porque ele vai te trazer uma libertação de muitos conceitos. Porque logo quando me converti, aquela sede, aquela ânsia, né, de aprender, porque eu ficava admirado de ver as pessoas citar versículos, contextualizar ali um versículo ali e ali, sabe? Eu ficava muito admirável. Gente, eu tenho que ter isso para mim. Eu acho isso é muito bom, aquela sede. Aí logo veio essa ideia de fazer o curso, mas eu não tinha a dimensão da dificuldade que seria, porque assim tem toda a conotação espiritual, né? É um curso que realmente vai te libertar. Ele vai brotar, vai criar em nós e te mostrar que a Bíblia é perfeita. Tudo se encaixa, não tem vazão hora nenhuma para dúvida, e a teologia te ensina isso. E eu falo com todas as letras que cresceu demais o temor que eu tenho a Deus a partir do curso, porque eu vi que a perfeição ela é plena e que Deus, desde o início da criação, ele jamais errou. E tudo se encaixa. Tudo bate, a conta fecha. Tudo. E outra coisa, pastor, que eu quero destacar aqui, nós estamos em um podcast, um bate-papo de pastor para pastor. Sim. Nós sabemos que nós estamos antecedendo o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz muito sobre a apostasia dos últimos tempos, da frieza espiritual. Jesus, quando revela a João no Apocalipse, ele fala que o homem não deve ser morno, que ele deveria ser quente ou frio, e que ele chega até ao ponto de falar que vomitaria o homem que é morno. E por nós estarmos vivendo esse período onde muitos têm apostatado da fé, e é comum a gente receber na igreja pessoas que estavam estacionadas, sem congregar, ou usando aquele jargão, eu congrego em casa, nós sabemos que o congregar é bíblico. Sim. E eu quero aqui aproveitar dessa essência que o senhor tem, de muitos anos de caminhada e de aconselhamentos, falar para o nosso povo. Talvez, eu creio que alguns estão ouvindo a gente agora, nos assistindo, que também não está congregando. Sim. Sobre a importância de congregar, uma vez que tem virado comum o tema os desengrejado ou desengrejado. Sim. Aqueles que não congregam mais devido a uma frustração ou outra. Olha, meu pastor, vamos falar do que a nossa realidade que nós vivemos Exatamente. Aqui na Fé em Milagres. Eu vejo que a igreja vai para 15 anos agora em junho. 15 anos. Nós já estamos aqui há 14 anos já. E a gente vê assim, o esforço, o empenho da direção, da liderança da igreja. E quando eu digo isso, não estou querendo dizer que a nossa igreja é perfeita. Entenda isso. Isso tem que ficar bem claro aqui. Mas é uma igreja que a gente tem assim, pagado um preço. E eu estava pensando, essa semana, a pessoa chega com o seu filho nos braços e se ela quiser utilizar o berçário, tem o berçário. A criança começou a ter uma noção de leitura ali, uma noção pequena, já tem as salinhas. E paralelo a isso, o pai está sendo tratado no templo. E paralelo a isso, temos os jovens. E depois dos jovens, nós temos aqui cultos somente para mulheres e culto para os homens. Tivemos um anteontem. Segunda. Isso.
Então veja que a gente está tratando o indivíduo na sua totalidade, desde a criança até o homem em si, vamos dizer assim. E a gente vê que muitas pessoas estão querendo levar a vida sozinhas, desligadas de tudo, mas a Bíblia, em vários lugares, ela trata a igreja como um corpo. E nós somos membros desse corpo. E em outras situações, Jesus fala assim, eu sou a videira, vós sois os ramos, os galhos. Não tem como a gente viver desligado. E a maneira que a gente tem de se conectar a Deus é estar congregando na comunhão dos justos, dos santos, desculpa. Porque quando você está aqui, você vai ter uma orientação, você vai ter uma exortação, se for preciso, você vai ter ali um encorajamento. Se você pegar os podcasts passados, vou me ater no último que teve aqui, do Diácono Luiz e da Rayane. Houve um momento que eles estiveram diante do pastor Lélio e ali alguém deu uma palavra de encorajamento. E a pessoa assimilou aquilo ali, decidiu dentro dela tomar uma atitude e tiveram a sua vida transformada. Será que se estivessem lá fora, querendo andar sozinhos, será que teria essa pessoa? Pode ser que sim, que Deus age de maneiras diversas, mas será que teria mesmo? Como estaria a vida daquele casal que me antecedeu aqui, esteve aqui? Então, quando eu estou aqui congregando, e já aconteceu isso comigo, pastor, falo assim com toda tranquilidade, quantas vezes eu estou assim, apreensivo por uma situação, uma decisão que eu tenho que tomar, uma situação assim, e às vezes quando eu chego ali na porta da igreja, eu vejo alguém que passou por uma situação semelhante àquela, e o mais importante, superou. Assim, gente, se superou, eu também consigo. E eu tenho até a oportunidade de abordar aquela pessoa, se caso eu não tenha feito isso antes, eu sei que você passou por isso, como que você agiu? Então você vai ter do seu lado ali pessoas que já de repente passaram o que você está passando hoje e vão te falar com conhecimento de causa o que você pode fazer diante daquela situação. Então hoje isso aí é muito bom a gente ouvir, muito sério, porque as pessoas às vezes elas procuram tanta perfeição dentro da igreja. E conforme o senhor fez uma colocação muito clássica de que a igreja é o corpo, e a Bíblia diz isso, o nosso corpo tem partes nele que a gente quer mudança. Isso. E além da igreja ser o corpo estabelecido na palavra, ela também funciona como um hospital. Isso, um pronto-socorro. Um pronto-socorro. Isso. Porque é na igreja que nós iremos acolher quem está enfermo fisicamente, emocionalmente, problema conjugal, problema da identidade e diversos outros que poderíamos denominar. Ah, mas tem defeito nas igrejas. O defeito existe onde tem ser humano. Onde tem gente ter pecado. Embora não concordamos com os defeitos e buscamos uma melhoria, mas pastor, quantas pessoas, e nós vamos falar só da nossa realidade, sim, e respeitando todas as igrejas, mas quantas pessoas que um dia entrou por aquela porta, igual o senhor mencionou agora, eu também já entrei por essa porta, e pensando assim, é o último lugar que eu tenho que socorrer. Eu me lembro de uma vez que eu atendi um conhecido e depois virou um grande amigo, que ele falou assim, eu vou para a igreja porque é o último lugar que eu tenho para socorrer a minha vida. Sim. E se eu não buscar, eu vou fazer uma besteira. E esse homem veio, e eu comecei a atender, o senhor também atendeu, talvez o senhor não esteja lembrando agora, depois nós vamos falar o nome. Sim. Né? Não aqui nas câmeras, que nós respeitamos a ética, identidade, né, uma ética. E que um dia eu fui fazer uma visita no lar. Toquei uma vez, toquei duas, toquei três. Veio. Pastor, o senhor aqui? O que te trouxe aqui? Falei, Deus. E eu quero também te dar esse livro. Um livro que eu tinha dentro do carro. Sim. Ele começou a chorar dizendo, pastor, eu estava ali no fundo, já estava pensando em colocar minha filha no quarto, porque agora, nesse exato momento, eu iria tirar minha vida. Mas eu pensei assim,
está insistindo muito, eu vou lá fora ver quem é e depois eu tiro a minha vida. Sim. E naquele dia, Deus, na infinita bondade, por intermédio do Espírito Santo e o sangue de Jesus, libertou aquele homem. Quando eu estou congregando, eu estou debaixo de uma cobertura espiritual. Sim, isso mesmo. Quantos cultos o Senhor já ministrou aqui na igreja? E que Deus, o próprio Deus, trouxe ao Espírito do Senhor tantas pessoas em cima do altar. Tem uma pessoa com a camisa amarela. E isso, para quem nos ouve, não é lançar sorte. Não. É a revelação de Deus para o ministro do altar. E as pessoas vieram dentro da revelação e foram curadas. A pergunta é, pastor, se aquela pessoa não estivesse naquele culto, o que aconteceria com ela? Meu pastor, quando o senhor cita assim, eu acho essa comparação tremenda. A igreja como um hospital. Um hospital. Ninguém vai a um hospital a passeio. Eu já até fiz algumas vezes alguma cifra, falei assim, gente, ninguém vem a um hospital a passeio. Ninguém. Por uma necessidade. E a igreja, infelizmente, muitos só vêm pela necessidade. Tudo bem. Como o senhor disse, nós vamos receber a todos. Tem uma palavra sobre isso, sobre a vida deste ministério, né, meu pastor? E nós amamos muito o pecador, não o pecado. E a pessoa chega aqui, a gente recebe, até algo que às vezes até constrange, porque nós temos o hábito até entre nós homens aqui, o abraço já passou a ser uma coisa normal. Exatamente. Mas às vezes a gente vê muitos irmãos que beijam. Eu não lembro assim de um amigo meu me dar um beijo. Amigo, e eu estou falando amigo, não colega, estou falando amigo. E aqui muitos homens me beijam, dada assim a gratidão, o carinho que eles têm pela gente. E a pessoa estando aqui, ela tem um direcionamento, a instrução do congregar. É a mesma coisa, você vai ao hospital, procura ali um especialista, ele vai fazer um diagnóstico e ali ele vai te passar medicação e orientações para que aquilo ali seja contornado aquela situação. Mas se você não tomar aquela dosagem, fazer da maneira que tem que ser feito, você não vai ter êxito naquele tratamento. E a igreja é exatamente isso. Sem a gente ser invasivo, a gente faz um diagnóstico da pessoa baseado na palavra, porque não é eu acho. Não é na opinião Não. pessoal. Não é baseado na minha vivência, não. A gente acompanha muitos casos, mas situações que às vezes a gente achava assim, isso que vai ser fácil de resolver, não se resolveu. E situações que a gente achava assim, isso que vai ser muito difícil, resolveram-se facilmente. Então você vê que não tem assim um critério, né? Tudo baseado na palavra. E aqueles que absorvem isso e colocam isso em prática têm tido êxito. A gente fala aqui, a gente não quer ser recorrente não, mas se você pegar todos os podcasts que antecederam esse aqui, o senhor vai ver que chegou um momento na vida da pessoa que ela pensou assim, aonde eu estou, o que eu estou fazendo e o que eu não estou fazendo. E aí ela decidiu assim, aí ela começa a comparar, peraí, Lélio, eu conheço o Lélio desde criança, só porque hoje é o pastor Lélio, mas como que o pastor Lélio, por uma vida de relacionamento, obediência, hoje o senhor está liderando um grande ministério que eu faço parte. Amém. E uma das primeiras palavras minhas que eu disse aqui, o senhor é o meu pastor. Amém. Uma referência para mim. Então, porque o senhor buscou isso. E nisso a gente passa a ser referência para essas pessoas. Falei do beijo agora, minutos atrás aqui, de gratidão, de reconhecimento daquilo que a gente está tentando fazer junto a essas pessoas. Pastor, isso é bom. Tem gente que fala assim, eu não preciso congregar, eu congrego em casa. Eu não preciso ir na igreja. Mas engraçado, a pessoa diz que não precisa ir na igreja, mas aquele que estabeleceu a igreja, que é Jesus, ele diz que nós devemos congregar. E olha o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Ele fala assim, verso 24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos, é o que o senhor disse agora, Isso. ao amor e às boas obras. Certo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, o congregar
Um estimula o outro. Sim. Ao amor, às boas obras. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ok, pessoa chega aqui desmotivada, às vezes cansada, frustrada, ouve um pastor, Sim. Carlos, pregar, nunca teve contato. E o pastor Carlos, usado por Deus, Sim. fala tudo que aquela pessoa está vivendo. Isso. Se ela tiver um mínimo de discernimento, ela vai dizer assim, realmente Deus me ama. Isso é estimular a boa obra. Porém, o escritor está dizendo, não deixemos de congregar. Inclusive, eu falo para você agora, diretamente, que não congrega, que um dia frustrou, que um dia parou, que um dia usou dos seus argumentos para não ir à sua igreja, ou seja qual ela, o nome da igreja que você estava, você não tem motivos. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós perdemos o direito. Nós estamos crucificados. E só você está te prejudicando. Deixando de congregar é quebra de princípio. Isso. E o que o escritor está dizendo? Ainda mais agora que se aproxima, quanto vezes que o dia se aproxima. Que dia? Do arrebatamento. E tem uma teologia que não é bíblica, pastor Carlos, que todo mundo acha que vai para o céu. E nós nem iremos entrar em linha teológica. Não. Mas tem uma base que eu preciso congregar. Eu preciso respeitar uma autoridade. O senhor me chama de meu pastor. Sim. E eu comporto como pastor do senhor. Sim. Porém, quando o senhor sobe no altar para ministrar, eu respeito a autoridade que o senhor tem para ministrar uma palavra sobre a minha vida. Amém. Quem vive princípio, não vive carregando julgo. Não. Uma coisa que a teologia me ensinou, pastor, é analisar muito o contexto. Você vê, quando ele escreveu esse texto, quanto tempo foi isso? O dia já estava próximo. Então, nós estamos mais próximo ainda desse dia. E quando ele fala assim, ó, não deixemos, ele se inclui nesse contexto. E esse povo aí, que eram os judeus, pessoal, que eram os escolhidos, eles estavam desanimados por N situações. A gente não vai numerar aqui, senão a gente ia levar o dia todo. E às vezes você que está nos vendo, nos ouvindo aí, como o pastor disse, por algum motivo você desanimou. Mas eu tenho certeza que não foi Deus o causador deste motivo. Então, de alguma forma, você está longe daquele que pode te ajudar. Quando a gente disse aqui no início de um pouco que a gente faz aqui no ministério, não que sejamos perfeitos de forma alguma, mas a gente tem visto pessoas tendo a sua vida transformadas, e é fácil, só pegar os podcasts passados e dar uma olhada lá. E a gente vê que aqui você vai receber um beijo, um abraço, um encorajamento, e você vai ter sua vida transformada, porque eu me lembro bem no culto de abertura dessa igreja, que aqui eu estava, que Deus falou claramente, através da vida de um profeta, falando assim, que Deus iria mandar pessoas que não era para se rejeitar nenhuma, e que aqui vidas iam ser restauradas, e nós temos visto muitas vezes, mas que congregam, que buscam a direção, a orientação, a exortação e buscam chegar aonde Deus deseja. O congregar também, pastor, nós falamos muito isso aqui, eu acho que essa é a nossa linha principal da Fé em Milagres, caráter e compromisso com Deus. Sim. O congregar também, ele exige de nós um compromisso com Deus, um relacionamento. Então, se a pessoa fala, eu não quero congregar em lugar nenhum, ela está abrindo mão de um compromisso. E a nossa geração é uma geração que é influenciada por aquilo que é facilitações. Estava olhando aqui agora na Bíblia, essa carta aos Hebreus ela foi escrita no final do ano 60 depois de Cristo. E o escritor está dizendo, o dia se aproxima. Naquele tempo. Naquele tempo. Apostasia, frieza, pecados e assim por diante. Aí vem a pergunta. O senhor tem um compromisso com a Clerismar. Sim. Que é a sua digníssima esposa. Um beijo, Cleris. O senhor tem um compromisso com a Laura e com a Júlia. O senhor tem um compromisso com a igreja, com o seu pastor, com os seus cooperados lá da fábrica. Sim. Um compromisso perante a sociedade.
Nós fomos fazer uma viagem para Salvador, nós podemos falar daqui um pouco. Sim. Só teve compromisso com a equipe. Por que o senhor congrega? Temor de Deus, conhecer a palavra e comprometimento. Uma pessoa que ela quer ter uma vida abençoada por Deus, não uma vida de qualquer jeito, ela precisa entender o preço do compromisso. É fácil ser o pastor Carlos da igreja, o Carlinho da Clerismar, o Carlinho da cooperativa, o Carlinho pai das meninas, o Carlinho lá dos amigos. É fácil carregar isso, pastor? Não é não. Sem poder quebrar princípios? Não. E como a gente falou lá atrás, questão desse temor a Deus, né? Depois a teologia ainda enraizou mais em mim, acabou. Tem como tirar isso. Que quanto mais se é dado, mais se é cobrado, né, meu pastor? A gente vê que, indiferente do lugar que você esteja inserido ali, você tem que ser uma boa pessoa. Você tem que dar um testemunho. Você tem que buscar não ser perfeito, que isso aí não vai ter como, mas agir de maneira correta. Ter um caráter que as pessoas vão olhar para você, que em momento algum você vai denegrir o evangelho, você vai provar para as pessoas que o homem temente a Deus, aonde ele estiver, ele tem que fazer diferença naquele ambiente. Tem que ser. Tem que ter esse compromisso com a verdade, sabe? Olha só, pastor, a igreja é como um hospital. Se nós estivermos doentes, precisando de um tratamento, vamos correr para o hospital. Sim. É cólica de rins, é Covid, é dengue e tudo que nós estamos vivenciando, sendo bombardeado da nossa geração. Para ser curado da dor, todos nós sujeitamos ao tratamento. Sim. Não é dengue, soro, descanso e alimentação. Isso. Comer contra a vontade. Não é Covid, é isso, oxigênio e hidratação. Tal. Hidratação. É cálculo renal, é cirurgia. Ali, a pessoa tira dinheiro de onde não tem, aceita o tratamento, passa pelo repouso para ficar livre da dor. Se a igreja é um hospital e a pessoa não consegue congregar, então ela está dizendo assim, eu não quero passar por um tratamento que vai mexer comigo e eu tenho que mudar em algumas coisas. Já viu esse paralelo? As pessoas preferem gastar dinheiro do que reconhecer que errou e estar num lugar onde vai fazer bem? E eu acho interessante que quando a pessoa chega, cheia de desconfiança, com muitos preconceito, né? Eu aprendi isso com o senhor, viu? Preconceito, né? Já estabelecido ali, né? Aí ela chega muito armada. Mas aí quando ela começa ali a viver esse congregar, de estar ali, de absorver o que é falado, o que acontece, de ver um testemunho, uma situação que se resolveu, aquela situação toda, ela começa a se desarmar. E aí daí a pouco ela percebe que tem uma parte que cabe ela fazer. Pastor, porque não adianta o senhor pegar um melhor especialista na área que o senhor quiser e ele vai usar todo o conhecimento que ele tem, ele vai te passar uma medicação, uma dosagem, vai te dar as orientações, mas se você não fizer a sua parte... Não resolve. Frustrar. E, aliás, aquela enfermidade, a tendência dela é piorar. E aí, quando a pessoa chega e ela começa a entender esse desarmar, é onde ela começa a colher no reino. Porque ela vai sentir o pertencer a um corpo, ela vai ver que tem uma função que ela pode exercer, e de repente, por que o pastor Léo está sobrecarregado? Porque de repente eu não estou exercendo a minha função dentro do corpo. E quando o corpo, o senhor está numa pegada, como se diz o pessoal aí, o senhor está vendo tanto que é importante o descanso. Exatamente. Para equilibrar, o senhor ter uma qualidade de vida. Então, quando a gente começa a entender a igreja como um corpo, todo mundo trabalha não com sobrecarga. Tudo fica mais tranquilo, as coisas fluem naturalmente. Olha o processo. O congregar está ligado a um compromisso com Deus. Sim. E quando eu tenho compromisso com Deus, eu tenho compromisso com a família. Isso. E o Senhor é um dos conselheiros de família da igreja. Amém. Vamos falar um pouco sobre isso. A importância da família estar congregando em comum acordo. Interessante e importante, porque quando você fala assim, família, você já pensa homem, mulher, filhos. Fato. Mas ali dentro da família, a gente vai absorver muitos preconceitos que vai te exigir, às vezes, alguma renúncia. Porque eu aprendi
com os meus pais, que eram semi-analfabetos, mas foram pessoas que me ensinaram valores, mas o que é certo e o que é errado. Mas eu via sempre nos meus pais exemplo. Não se pode fazer isso, mas eu não via eles fazer. E quando eu, dentro da minha casa, falo assim para minhas filhas assim, olha, vocês têm que orar. Mas se eu não oro? Vocês têm que ler a Bíblia. Mas eles não me vê lendo. Hoje, para a glória de Deus, a gente fala assim com muita alegria, muito orgulho. As minhas duas filhas, uma está encerrando... Nós vamos falar isso agora. Está encerrando o curso dela agora no final do ano, mas ela está num propósito de ler a Bíblia em 100 dias. Imagina quanta coisa que ela tem que ler. E tinha tudo para não ler, né? Todas as desculpas. Eu falo nesse tempo. Todas as desculpas. Porque formar em medicina e ler a Bíblia em 100 dias... 100 dias é muito puxado. Mas eu disse a ela, ó, antes de você pegar para estudar, lê primeiro. E está obedecendo e está fazendo. Ela falou, vou fazer, pai. Festinha. A Laura, que é a mais nova, está na mesma pegada, está lendo. Tem dias que a gente está lá em casa e fala assim, Laura, você quer fazer... Não, pai, eu tenho que acabar meu propósito aqui primeiro. Então, veja, a minha esposa, então, nem se fala. Eu acho que a minha esposa ora mais do que eu e lê mais do que eu. Pra você ver como é que as coisas funcionam. Então, assim, a gente vê que tudo parte do exemplo, pastor. Partiu do princípio da influência sacerdotal do Senhor sobre a esposa e filhas. Isso. Como você falou, do compromisso lá da equipe, da dedicação, quando nós fizemos aquela aventura nossa lá. Tudo que você for fazer, você vai pensar que tem alguém do outro lado. Alguém vai receber aquilo ali. E algo que marca a minha vida é quando Jesus está chegando ali, na margem do mar ali, e ele fala assim, coloca o barco ali. E ele vê aquela multidão. E Jesus fala assim, eles estão com pessoas que não têm pastor. E o texto fala assim, que ele sentiu compaixão daquelas pessoas. Então, eu sempre me coloco no lugar das pessoas, das minhas filhas, das minhas esposas. Quantas vezes, quando nós pedalávamos com mais frequência, eu já disse assim para o senhor, não, amanhã eu não vou pedalar não, que eu falei para minha esposa. Que eu vou ter um tempo. Que eu prometi para ela que naquele dia eu estaria com ela. Independente do que fosse, mas o tempo iria ser dela. E o senhor concorda comigo, pastor, que esse compromisso com Deus levou o senhor a esse lugar e que hoje, esse lugar de honra, de ter uma família estabilizada, e que infelizmente hoje muitos pais ou mães têm terceirizado a criação dos filhos por uma falta às vezes de tempo para com Deus, eu não quero usar nem a falta de compromisso com Deus, tem dificuldade de ir à igreja, tem dificuldade de ler uma Bíblia e tem dificuldade de estar com os filhos, porque está com os olhos voltados para metas ou problemas a serem solucionados, enquanto isso a família vai se dilacerando. Declinando, vai. Se a gente pegar ao pé da letra, o senhor vai ver que a Bíblia fala assim, que os filhos são a herança do Senhor. Salmo 127. Herança é algo que pertence a alguém e é passada para alguém por direito, por um critério que nós sabemos. Então, os filhos chegou até nós, mas nós temos que cuidar deles. Que vai chegar um dia que eles vão voltar para Deus. E enquanto eles estiverem em meu poder, alguns têm a desculpa, eu falo desculpa porque é uma desculpa, que trabalham muito, assim, procuram ocupar o seu tempo consigo mesmo, às vezes para dar um recurso melhor, um conforto, uma situação assim, mas eu te afirmo com todas as letras, seu filho não quer o seu dinheiro, ele quer o seu colo. Isso é muito forte, pastor. Ele quer estar com você. Eu não sei se o senhor vai lembrar de uma situação, o senhor estava naquele processo de perda de peso, e eu lembro que na época tinha um amigo nosso, que hoje está no Rio de Janeiro, pastor Davis. Sim. E no domingo à noite nós conversávamos aqui, só porque no domingo à tarde eu tinha prometido à minha filha que no dia seguinte eu ia levar na lagoa, porque ia ser um dia especial que eu ia tirar a rodinha da bicicleta dela. E nós três conversávamos e o senhor combinou da gente andar na lagoa, correr na lagoa no dia assim, na segunda-feira, que seria na segunda-feira. Falei assim, eu não posso, que eu tenho um compromisso. Aí na segunda-feira que vocês estavam correndo, eu vi vocês me viram também, mas eu estava com minha filha. Eu lembro disso. Porque aquele era o meu compromisso com a Eu lembro disso como que se fosse agora. Isso foi na época de 2013. Foi. E o senhor sabe o que me marcou muito? Que a minha filha lembra disso até hoje. Isso já vão para 11 anos. Ela lembra disso até hoje. Compromisso com Deus e com a família. Com a família. Disse agora, quando eu deixei de pedalar, de treinar, aquela coisa toda, para estar com a minha esposa. Pastor, eu lembro uma vez que eu fiz um atendimento a uma pessoa
E eu fiz assim uma pergunta. Quem que seria uma referência de pai para você? E aquela moça não titubeou na resposta. Ela falou assim comigo: o pastor Carlos. Glória a Deus. E também o senhor. Eu fiquei muito feliz, porém a primeira referência para aquela moça era o senhor. Por um lado, isso é muito bom. Sim. É um privilégio da Júlia, da Laura. Por outro, a gente entristece, porque o pai ausente, ele tem deixado o filho vulnerável. Sim. Filhos sem destinos. Filhos sem direção. Olha como é importante a tirada de uma rodinha de uma bicicleta. 11 anos se passaram. A filha do senhor hoje, com muita maturidade, mas nunca esqueceu daquele dia que o senhor tirou tempo para estar com ela. E pensa comigo aqui, como fica o coração da esposa do senhor, das duas filhas do senhor? Estou falando das três, porque eu não estou falando de família. Sim. Não vou nem mencionar a igreja. Quando o senhor sobe no nosso altar para ministrar, e elas, dentro do espírito delas, elas dizem assim: o meu pai, ou a Cléris, o meu marido, ele prega o que ele vive. Isso é compromisso com Deus, com a família e com a igreja local. A gente pode falar, porque nós nos conhecemos há muitos anos, meu pastor, então a gente fala assim que uma coisa que os meus pais me ensinaram: seja o mais humilde possível e trate todos com respeito. Mas o que isso tem a ver com o que o senhor colocou aqui agora? É porque quando você passa a pensar dessa forma, a gente procura ser o mais certo possível diante de Deus. Fazer aquilo que Deus espera da gente. A gente fala que Deus chama, né? O senhor mesmo ministrou. Ele nos amou primeiro. Então, quer dizer, ele me amou tanto que ele me fez um chamado, um convite. E eu aceitei. E a partir do momento que eu aceitei esse convite, toda vez que eu subo no altar ali, como nós sabemos bem disso, eu frio na barriga. Às vezes a gente até treme, dada a responsabilidade de uma palavra que vai ser dita ali e que pode transformar vidas. Aí eu penso muito por esse lado. E toda vez que eu estou ali, eu até já falei várias vezes, a minha esposa até pede para que eu não fale dessa forma, mas assim, naquele momento, se Deus me levar, eu vou muito feliz, porque eu estou aonde Deus deseja e fazendo o que Ele espera de mim. Meu pastor, é muito bom estar aqui trocando essa ideia saudável. Estou muito em paz, sentindo aqui a presença de Deus, muito feliz. Amém. Sei que nós temos prós aqui para muito tempo. Muito. E nós estamos passando degrau por degrau, né? E tudo isso devido a uma vida com Deus, uma vida de congregar, uma vida de relacionar com Deus, ser fiel, verdadeiro, submisso. E poderia falar muita coisa. E eu creio ainda que o senhor vai dar um passo maior em breve, junto com a Cléris. Não sei se as meninas vai também. Mas é de pisar na África, né, meu pastor? Porque no culto que nós tivemos a honra aqui de enviar a nossa missionária, é um fruto da pregação do senhor, uma menina simples como a Silvaneide, o senhor transmitindo verdade no caráter e verdade da palavra, a ganhou para Jesus, e o senhor é um homem missionário também, e eu creio que muito em breve já deve estar amadurecendo isso no coração do senhor, um pisar no continente africano. O senhor já pensou também? Eu nunca imaginava que um dia o senhor iria pisar num lugar como esse, de tão necessidade de ter um homem de Deus lá? Meu pastor, desde quando a gente veio para a Igreja Evangélica Fé e Milagres, e a gente sabe que nós somos uma igreja missionária, e quando a gente falou assim, enviar o primeiro missionário, que foi o Nelson, mas a Jéssica, né? Nelson Rella, pastor Nelson Rella. Aí eu pensei, gente, um dia eu ainda quero ir lá. Aí ali nasceu um sentimento, mas não estava tão latente quanto está agora. E igual o senhor teve lá, né? Mas o Diácono Luiz, né? Recente, o ano passado. E a gente sabe que para Deus há um tempo para todas as coisas. E a gente tem que querer isso no nosso coração, que quando tem essa concordância. E eu sinto que vai ser próximo. Breve. Breve. A gente sabe assim que
esses últimos anos não têm sido fáceis, mas Deus jamais nos desamparou. Mas dentro de mim, eu tenho a certeza que está por perto, esse momento. Em nome de Jesus, eu quero Tá lá, ver. Me arranhando. ligar de vídeo de lá. Arranhando o inglês. Arranhando o inglês. E vai dar certo. Deus vai nos abençoar e vai nos prover isso aí. São coisas que a gente não imagina e Deus faz. E eu quero destacar aqui, pastor, o senhor já falou muito bem da família, mas eu quero colocar uma cereja no bolo. Só vem de uma criação simples, de pais simples, irmãos simples e também um homem simples. O senhor imaginou que um dia o senhor formaria uma filha em um dos cursos tão importantes, e não desprezamos nenhum curso, mas um curso difícil, e todos os cursos têm as suas dificuldades, mas o senhor imaginaria que um dia o senhor com 52 anos estaria tendo a honra de formar uma filha na medicina, uma moça que já está clinicando, tão dedicada, tão sábia, com todo respeito, tão linda. Eu acho que é muito orgulho. E ao mesmo tempo, vem a Laura Luísa, com seus 17 anos, Isso. já passou na faculdade de Direito, muito bem classificada, com uma esposa que edifica a casa. Pastor, se nós olharmos no retrovisor espiritual da nossa vida, nós nunca imaginaríamos que chegaríamos onde estamos chegando. E eu atribuo isso à honra e à glória toda de Deus, mas a importância de um homem congregar e viver os princípios da palavra. Meu pastor, tem coisas que acontecem hoje e a gente só vai ter noção daqui a anos. O senhor falando aí nesse assunto, eu me lembro bem quando a Júlia, nossa filha mais velha... Quantos anos que a Júlia tem, pastor? A Júlia fez 24. Que maravilha. Agora, em fevereiro. Eu lembro bem em um dia que eu peguei a Júlia nos braços, ela saindo do hospital naquele dia, eu peguei a Júlia nos braços e me deu uma crise de choro muito grande. Chorei muito. E no momento eu não entendia, mas eu sentia que sobre mim estava uma responsabilidade muito grande. E quando o senhor começou a tratar aqui agora, me veio isso na mente. E aquele choro eu não entendia o porquê dele. Mas eu lembro que naquele dia eu falei para Deus assim que eu agradeci demais, que eu queria ser pai, e eu estava com a minha filha nos meus braços, e aquele dia eu empenhei a minha palavra assim, que eu iria fazer de tudo para que os sonhos dela se realizassem, que até então era só ela. E a Júlia, desde o oitavo ano, ela falou que queria ser médica. Assim, se você quer, minha filha, e nós cremos que Deus pode, acreditamos juntos, você vai. E são tantas coisas que vêm na nossa mente. Eu lembro como se fosse hoje, no dia que nós fomos ali em Araguari, que ela ia fazer a prova do vestibular. A prova começou 1h da tarde, e eu ali esperando, quase na hora delas saírem, que ela estava com uma amiga dela. Pastor, eu estava na porta da faculdade e Deus me deu uma visão de um jaleco branco em Araguari, escrito Júlia Machado. E Deus falou para mim assim: a sua filha vai estudar aqui. Tanto é verdade que alguns sabem, outros não. A Júlia, ela é bolsista, né, do ProUni, né, ela não paga. Milagre. Ela não paga a mensalidade. E nos dias dela encerrar a opção dela, ela estava em 5º lugar em Alfenas, e eram 4 vagas. E em Araguari ela estava em 26º e era só 5 vagas. E ela falou: pai, eu vou deixar em Alfenas. Eu falei assim: filha, você vai deixar em Araguari. Só tinha uma palavra, né? Porque Deus falou para mim que você vai estudar lá. E ela deixou, isso era num domingo à noite. Eu lembro, a gente foi para o culto. E ela deixou, e poucos dias depois eles entraram em contato comigo dizendo que ela tinha sido aprovada a vaga lá em Araguari para ela. E ela termina agora? Dezembro ela finaliza. Que honra, hein, pastor? Para a glória de Deus. Publicamente eu já quero parabenizar o senhor, Amém, irmã Clerismar, porque eu sei que não é só um preço financeiro, não, mas o preço da ausência, o preço da preocupação. E com toda certeza a Júlia será uma excelente doutora, e não resta dúvida daquilo que vem sendo feito também na vida da Laura. Sim.
e como o nosso tempo não para, eu quero ainda abordar sobre o lançamento do livro. O senhor lançou esse livro Sim. há tempos atrás. Só lembrou o ano, pastor? 2016. 2016, nós fizemos o lançamento dele aqui na igreja. Tá aqui. Pastor Carlos Machado, 2016. Por sinal, um excelente material. Lançou e automaticamente só reverteu toda a renda dele para a Casa das Meninas dos Olhos de Deus, nosso projeto social. Ou seja, não lançou com entendimento de rentabilidade, mas sim de investimento no reino. Fala um pouquinho sobre esse livro que nós iremos relançar. Ele já está na editora da MCM. Inclusive hoje já mandei lá um áudio, está na presença do senhor. Eles já fizeram toda a leitura. E agora nós iremos fazer o relançamento, né, da segunda edição. Fala um pouco sobre esse livro, como nasceu esse desejo, né, o porquê. E eu sei que o motivo era abençoar o nosso projeto. Mas como nasceu isso dentro do coração do senhor? Creio que já pode lançar um segundo tema. Tem estoque de conhecimento, tem sabedoria para isso. Mas fala um pouquinho desse livro, pastor. Pois bem, 2015... no dia do meu aniversário, dia 13 de setembro, eu estava ajoelhado diante do altar e agradecendo a Deus por aquele momento de ter chegado até ali e agradecendo muito a Deus por tudo que Ele tinha feito, estava fazendo na minha vida, em 2015. E o Espírito Santo falou para mim assim que Ele tinha me dado muito conhecimento, mas que eu estava como aquela lâmpada colocada debaixo de uma candeia, né? Uma candeia debaixo de um... Que eu tinha que dividir aquilo, mas eu já prego. A gente tinha até um programa no rádio, lembro, né, que a gente tentava ali, né, dividir o nosso conhecimento em aconselhamentos, aquela coisa toda. E aí eu falei, mas como que eu estou sendo egoísta? Como que eu faço para dividir o que Deus tem me dado? Aí o Espírito Santo falou assim, escreva um livro. E aí de cara eu falei assim, mas eu não tenho recurso. Aí foi aquela conversa, né, que para alguns é loucura, mas Deus fala conosco. E aí, Deus falou assim, mas o recurso, eu sou o Deus da provisão. Você vai ser só uma caneta. Assim, que assim seja feito. E a partir daquele dia, pastor, até o título já veio naquele momento. Isso aqui é a letra da Laura. Pode mostrar nessa câmera aqui, pastor. Isso, aprendendo a viver melhor. Quando ela começou a escrever cursivo, é onde a pessoa acha que sabe tudo. Você vai saber escrever qualquer coisa. E só tinha até um adesivo desse no carro, não tinha? E, na verdade, não sabe nada, né? E, às vezes, nós nos comportamos assim. A gente acha que sabe como viver bem, mas é através da palavra que nós vamos aprender a viver melhor. E são 40 capítulos, de uma forma assim, até profética, né? E eles não são interligados, são histórias assim separadas. E, na verdade, assim, são palavras que Deus me deu e a gente colocou no livro ali, né? Ele é bem claro ali. E a maior dificuldade que eu tive, pastor, que o Espírito Santo foi claro comigo quando disse assim, ó, você vai escrever para o novo na fé e para o não cristão. Olha só. Aí a linguagem foi a mais difícil, porque tinha que ser de uma maneira bem simples. Para que haja entendimento. Porque eu não vou falar palavras que, de repente, aquele que está me ouvindo não sabe nem o significado dela, não vai ter sentido. E o mais interessante da história toda, porque naquele momento, quando veio essa ideia, e de pronto eu já falei assim, Senhor, esse livro não é meu, é do Senhor. E prova disso é que o Espírito Santo falou assim, não, todo recurso vai ser levantado. Pastor, eu não gastei um centavo com ele. Um excelente material. E ele teve um custo, só porque toda a renda dele também foi para o nosso projeto, para o reino. Casa das Meninas dos Olhos de Deus. Então, assim, e a gente é honrado por ele, né? Assim, a gente fica muito feliz por tudo que foi feito. E agora está tendo essa possibilidade de a gente relançar ele. E eu fico muito feliz de ter sido usado assim, por Deus para ter escrito uma obra dessa. E ele vai ser relançado aqui com toda alegria. Amém. Esse aqui eu não vendo, esse aqui eu não posso doar, porque eu tenho a honra de ter aqui uma homenagem dedicatória do nosso escritor, né? Então, cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. E o prefácio, quem escreveu foi o pastor Lélio. O prefácio Alexandre. Foi eu que escrevi, né? E foi um desafio também para escrever um prefácio, porque
não era assim bem a minha pegada, né? Sim. Pastor Carlos me impôs num aperto aqui. E vida pastoral também é isso, né, pastor? São coisas que vêm, que a gente não tem o domínio, mas que Deus dá a sabedoria. Tá aqui o prefácio, depois eu vou ler de novo. Tem vezes que eu me pego lendo ele assim e falo assim, mas não foi eu que escrevi isso aqui, não. Olha o que é a inspiração de Deus, né, pastor? Tem coisas assim, e aquela história. Tinha dias que a inspiração era tanta que você ia até de madrugada escrevendo. E tinha dias que você sentava com todo o tempo disponível e não saía nada. E agora nós teremos o prazer de relançar. Amém. E ainda teremos na nossa loja. Amém. Loja Fé e Milagres. Meu pastor, nós estamos chegando ao final do programa. Sim. E eu quero agradecer aqui, externar minha gratidão pela sua vida, pelo seu tempo. Sei que é corrido, pelo seu conhecimento. Sei que o Senhor colocou aqui muita coisa boa. Amém. Mas eu queria que o Senhor olhasse bem para essa câmera aqui e deixasse um conselho. Nós estamos falando sobre a importância de congregar e quem prestou atenção viu que quantas coisas boas o Senhor tem vivido e viveu e vai viver devido ao princípio de congregar e ter um relacionamento com Deus. Que conselho que o Senhor deixa para o nosso povo? E logo após, o Senhor vai estar fazendo uma oração, nos abençoando para a gente partir para o final desse 16º podcast. Amém. Então, você que está desanimado por algum motivo que você não está conseguindo congregar, o nosso desejo seria que você, de repente, estivesse conosco, né, para a gente provar para você que tudo que nós falamos aqui é verdade. Mas nós sabemos que existem diversos ministérios, denominações diferentes, que também tem homens e mulheres de Deus lá esperando você fazer parte daquele corpo. Então, não é que nós queremos tudo para nós. Então, você desperte para isso, volte para onde um dia você congregou, ou de repente hoje eu acho que ninguém tem desculpa de não pertencer a um ministério, porque temos, graças a Deus, muitos ministérios com identidades, né, diferentes. Claro. Né? Então você não tem desculpa de não estar congregando, e a palavra é clara, você precisa disso. Ali você vai ter pessoas que vão te abraçar, que vão te encorajar, que vão te exortar, se assim preciso for, mas pode ter certeza. E grava isso que eu estou te dizendo. Congregue e faça o seu melhor, que com certeza com o passar do tempo você vai ver que o maior beneficiado disso tudo vai ser você. Porque Deus, sem você, Ele continua o mesmo Deus. Mas você sem Deus, você não vai chegar onde você deseja. Está aí o conselho de sabedoria. Pastor, nos abençoa e logo na sequência eu vou estar encerrando. Amém. Eu quero deixar registrado aqui meu agradecimento. É uma honra, uma alegria. O convite já está feito para voltar, que eu sei que o senhor tem muita lenha para queimar. Voltaremos sim. Assim que requisitado, a gente faz questão de já está requisitado. Servindo. Pastor, um versículo que norteia a minha vida. O Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido. Ele veio para servir. Amém. E tudo que tenho, que sou, eu quero servir as pessoas. Amém, pastor. Pode sempre contar comigo. Um prazer e uma alegria. Podemos orar? Podemos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dom da vida. Te agradecer por essa oportunidade que nesta manhã, nesse dia, o Senhor me proporcionou. Cada coisa que foi aqui citada, Deus, ao longo da minha vida, eu reconheço que foi pelo Senhor e para o Senhor. As pessoas que nos assistem neste momento, que nos veem, que elas possam ter um momento de reflexão e possam entender que a necessidade delas de congregar, ela é latente e que o maior beneficiado serão elas. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Lélio, ó Deus, do nosso amigo Vinícius, que está aqui conosco. Enfim, que este podcast possa tomar as dimensões que só o Senhor possa dar. Que vidas sejam alcançadas, que pessoas sejam transformadas e que nós alcancemos no Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim eu oro e declaro este momento abençoado e você que nos assiste, abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Carlos, muito obrigado. E nós estamos encerrando aqui o nosso 16º podcast. Eu não poderia deixar de mandar um grande abraço para a nossa querida irmã Clerismar Almeida, Júlia Almeida, doutora Júlia e Laura Luiza. Amo muito vocês, muito obrigado. E que vocês sejam a cada dia agraciados por Deus junto com o nosso querido pastor Carlos Alberto Machado. E assim nós encerramos o nosso 16º podcast da Igreja Fé e Milagres, situada na rua Ouro Preto 715, no bairro Santo Antônio,
Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E não estamos procurando like, mas o seu like faz com que o nosso conteúdo seja divulgado pelo YouTube. Um grande beijo, Deus abençoe e até a próxima.